E aí, pessoal? Vamos mergulhar hoje no artigo fundamental para a gente entender como o Brasil funciona na prática. O artigo 23 da Constituição. É ele que define aquelas responsabilidades que são, olha só, compartilhadas entre todo mundo, União, estados e municípios. Sabe aquela dúvida que sempre aparece? Quando tem um problema na saúde pública, um rio sendo poluído ou um patrimônio histórico precisando de cuidado. De quem a gente cobra? Do governo federal lá em Brasília, do governador do estado ou do prefeito da cidade? Pois é, essa é uma confusão super comum e a resposta está no jeito que o nosso país foi organizado. Então a nossa Constituição de 88, ela traz uma solução bem inteligente para essas questões que afetam o dia a dia de todo mundo. E essa solução tem nome, é a tal da competência comum. Pensa nela como um dos pilares do nosso sistema, criado justamente para dividir o poder e trazer as decisões para mais perto de quem realmente precisa. E aqui está o ponto central, a chave de tudo. Competência comum não é sobre quem cria as leis, é sobre quem executa as coisas, quem põe a mão na massa. É uma tarefa administrativa, uma obrigação de fazer, que pertence a todos os entes da federação ao mesmo tempo. União, estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles, juntos, têm o dever de agir. Para ficar bem fácil de entender, a analogia é perfeita. Imagina que o Brasil é uma casa bem grande. Algumas tarefas podem até ser de um morador específico, mas aquelas coisas mais importantes, sabe? Tipo garantir a segurança, a limpeza, o bem-estar de todo mundo. Isso é responsabilidade da família inteira. Ninguém pode simplesmente lavar as mãos e dizer que não é problema seu. Beleza, mas então, que tarefas são essas que a Constituição botou na conta de todo mundo? O artigo 23 tem uma lista bem detalhada. E para facilitar, a gente pode agrupar essas tarefas em algumas áreas principais. Olha só o peso disso aqui. É dever de todos os níveis de governo proteger a nossa Constituição, cuidar da saúde, da assistência, garantir moradia digna, saneamento e lutar contra a pobreza. Isso quer dizer que desde o governo federal até o menor dos municípios, cada um tem um papel a cumprir nessas áreas que são vitais para a população. E aí, uma pausa rápida. Se essa nossa conversa está ajudando a clarear as coisas, já deixa aquela curtida e aproveita para seguir o canal. Assim, a gente garante que o nosso estudo de direito constitucional continue chegando para mais gente. A questão do meio ambiente é um exemplo perfeito de por que essa união é tão necessária. Proteger nossos biomas, combater a poluição, preservar as florestas, os animais, são tarefas gigantescas. Seria impossível deixar isso na mão de um governo só. Por isso, a responsabilidade tem que ser compartilhada. E não para por aí, não. O desenvolvimento do país também passa, e muito, pela cultura e pela economia. Por isso, proteger nosso patrimônio histórico, garantir o acesso à educação e à cultura, e também incentivar a produção no campo, tudo isso entra nessa grande lista de deveres coletivos. Tá, aí surge aquela pergunta, né? Se todo mundo é responsável por tudo ao mesmo tempo, isso não vira uma bagunça? Quem faz o quê, afinal? Calma, a Constituição também pensou nisso e criou um mecanismo para organizar essa atuação em conjunto. A chave para organizar essa casa está aqui, no parágrafo único do artigo 23. Ele diz que o jeito de trabalhar tem que ser a cooperação e que leis específicas, as tais leis complementares, vão definir as regras desse jogo, organizando como essa parceria vai rolar na prática. E o objetivo é sempre buscar o equilíbrio e o bem-estar do país inteiro. Então, o sistema funciona assim, num passo a passo. Primeiro, a gente reconhece que a ação tem que ser conjunta. Segundo, se criam as regras do jogo, com leis que definem papéis e responsabilidades para ninguém bater cabeça. E o objetivo final, o grande prêmio, é sempre o mesmo: fazer com que as políticas públicas cheguem de forma justa e equilibrada em cada cantinho do Brasil. E por que isso é tão, mas tão importante? Pensa só. Num país com o tamanho e a diversidade do Brasil, com realidades completamente diferentes de norte a sul, esse federalismo que coopera é a ferramenta que a gente tem. Ele junta os recursos do governo federal com o conhecimento que o município tem da realidade local. É assim que se resolve o problema real das pessoas, onde quer que elas estejam. Bom, o que a gente viu aqui é basicamente a espinha dorsal de como o nosso estado se organiza. E para quem curtiu o assunto e quer ir mais fundo, seja para concurso, faculdade ou por interesse mesmo, existem ótimas ferramentas para continuar essa jornada. Para quem quer ir além, a gente preparou um curso completo de Direito Constitucional. Ele segue essa mesma pegada, explicações diretas, sem enrolação, com mapas mentais para ajudar a visualizar a matéria, PDFs de apoio e, claro, um monte de questões para treinar. Todas as informações estão no link aqui na descrição, beleza?
E tem mais. Para ter aquele contato mais próximo, trocar ideia e tirar dúvida, a gente tem um grupo de estudos no WhatsApp. Para participar, é só entrar em contato com a Foca na Vaga. O caminho para entrar no grupo também tá facinho, aqui na descrição. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O artigo 23 nos dá um mapa de um país que coopera, que trabalha junto. O grande desafio, que envolve não só os políticos, mas todos nós, é transformar esse plano do papel em realidade. Como a gente pode garantir que essa cooperação funcione de verdade para o bem de todo mundo? Fica aí a pergunta. Um abraço e até a próxima.